Agora vamos à informação? Muito bem, vamos à informação. Olha, há um assunto que está a gerar muitas opiniões na esfera pública. O assunto da adjudicação da empresa, de duas empresas, não é? Uma vai encaixar mais de 20 milhões, sensivelmente 21 milhões de meticais. A outra vai encaixar 22 milhões de meticais. E a mesma vai encaixar 4 milhões, cerca de 4 milhões e 900 mil meticais. Esses 4 milhões são para material audiovisual. Os 22 e os 21 são para a construção de infraestruturas caninas. Esta informação começou a correr na sexta-feira e, com muita calma, nós fomos buscando mais detalhes sobre isto, não é? Mas com muita calma mesmo. Já sabe que corremos a informação com rigor, responsabilidade e também bom senso, não é? A intenção nossa é de deixar o telespectador com informação de qualidade, saber o que é que está a acontecer e livremente deixar ficar a sua opinião, não é? Livremente deixar ficar a sua opinião, tendo em conta os fatos, sem especulação, não é? Se for certo, está certo. Se for errado, olha, está errado. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. E o telespectador é o juiz aqui no Interação Matinal, é juiz da informação, não é? É o juiz da informação. Então hoje nós vamos trazer aqui a explicação que nós adquirimos das nossas fontes. Com muita curiosidade fui buscando informação sobre aquele concurso que poderá dar, coloque entre aspas, um luxo aos cães. Um dos pontos é porque é que uma infraestrutura canina, porque é que unidades caninas vão custar 21 milhões de meticais, numa altura em que precisa-se de dinheiro para fazer face a questões eventualmente prioritárias. A mesma questão é colocada sobre a Comissão Técnica para o Diálogo Político. Por quê? Estamos a gastar dinheiro para aplicar, tanto dinheiro para aplicar em coisas que eventualmente não resolvem de forma direta e urgente os reais problemas que estão a ser vividos pelos moçambicanos. Qual é o real problema? E o mais preocupante é o custo de vida, convenhamos. É o custo de vida. Mas então há algumas perguntas que ficaram para trás nesta questão da adjudicação. Qual pergunta ficou para trás? Quem é que dirige o processo da adjudicação dessas empresas que vão construir as infraestruturas de unidades caninas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quem solicitou a construção dessas infraestruturas de unidades caninas? Por que custa tanto? Atenção! Se a solicitação veio de um outro canto ou de uma outra instituição, significa que foi enviado um termo de referência. E o termo de referência tem também a sua parte financeira. Não é? Tem a sua parte financeira, tem a sua proposta financeira. Agora, qual foi a proposta financeira da entidade solicitante? E qual foi a possível alteração por parte da entidade contratante? Este assunto foi o assunto que marcou o final de semana. Foi o assunto que marcou o final de semana. Vamos com detalhes, não é? Vamos com detalhes só para clarificarmos aqui alguns pontos que não foram discutidos, não é? Só para clarificarmos aqui
alguns pontos que não foram discutidos mediante isto. Sobre os valores, há uma interrogação. Sobre as prioridades, também há uma interrogação. Mas há também aqui uma interrogação sobre a identidade. Esta é a parte que eventualmente ficou despercebida. Então, é a parte que eu trago aqui para transmitir aos meus queridos telespectadores para que não sobrem nenhumas dúvidas sobre este processo. Depois vai fazer o julgamento. Vamos aos montantes concretos. Vamos perceber o que é que foi adjudicado, não é? Sim, a adjudicação do objeto dos concursos abaixo indicados. Então eu vou indicar, aqui nesta imagem não está visível, mas eu vou indicar. 1. Construção de infraestruturas de unidades caninas. Lote 1, Paranacala. Qual é a empresa adjudicada? Sogitel Limitada, no valor de 21.844.021 meticais e 50 centavos. 2. Construção de infraestruturas caninas. Lote 2, Pemba. Empresa adjudicada, Sétimo Technology, no valor de 22.098.786 meticais e 8 centavos. E depois tem um outro assunto. Concepção e desenvolvimento da identidade visual do projeto. Este é um outro assunto. Vamos tratar destes 2 pontos. Afinal, quem precisa destas unidades caninas? Primeiro vamos explicar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é uma entidade de direito público, certo? É uma entidade de direito público com autonomia financeira, patrimonial e administrativa. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável geralmente recebe propostas para desenvolvimento de qualquer atividade que se julgue necessário. Então, para este caso, o Ministério da Agricultura, através da Direção da Pecuária, não tem conhecimento disto. Não é assunto da área da pecuária do Ministério da Agricultura. Deixa eu explicar isto. O Ministério da Agricultura tem a área da pecuária. Primeiro, que zela pela produção e tem outra que zela pela questão de tratamento dos animais. Então, são duas numa só. Existe essa direção no Ministério da Agricultura, certo? Existe essa direção no Ministério da Agricultura. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável está sob tutela do Ministério. No entanto, possui essa autonomia financeira e administrativa e até patrimonial. Este assunto aqui não foi solicitado pela área da pecuária do Ministério da Agricultura. Não. Este assunto é um assunto da ANAC. O beneficiário destas infraestruturas caninas é a ANAC. Estamos juntos até aqui? É a ANAC. O que é que a ANAC faz? A ANAC busca, não é? A ANAC busca, digamos, recursos. Aliás, elabora uma proposta com termos de referência e submete aos parceiros. Os parceiros, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, canalizam um montante. E quem trabalha na adjudicação é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O Fundo Nacional é que trabalha no processo da adjudicação. Tendo trabalhado no processo da adjudicação, concluiu que é necessário 21 milhões, aliás, são necessários cerca de 44 milhões de meticais para a construção de infraestruturas caninas. Uma em Nacala, outra em Pemba. Agora, há um ponto de interrogação aqui.
Os termos de referência enviados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável pela ANAC foram ou não foram cumpridos. Este montante foi ou faz parte dos termos de referência da ANAC ou houve aqui um empolamento no processo de adjudicação comandado no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, do ponto de vista de prioridades, qual terá sido a leitura do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Esse é um outro ponto. O terceiro ponto que ainda levantamos aqui, não é? O terceiro ponto que ainda levantamos aqui tem que ver com o próprio benefício destas infraestruturas caninas, que vão custar cerca de 44 milhões. Agora, há uma coisa que tem que ficar clara aqui. O facto de estes valores eventualmente terem sido mobilizados pelas instituições não significa que não haja aqui, não haja aqui alguma, digamos, responsabilidade no que diz respeito ao processo de adjudicação. Não, porque qualquer movimento diante de um parceiro para uma instituição pública é um movimento que é feito em nome de todos os moçambicanos, porque o final beneficiário é o povo moçambicano. Não é? Se, por exemplo, estas unidades caninas que vão ser instaladas em Nacala e Pemba vão combater, um exemplo, a questão dos crimes contra as espécies faunísticas, assim como florestais, o beneficiário poderá ser o moçambicano. Mas se perguntássemos ao moçambicano se vale a pena construir infraestruturas caninas em detrimento de construir salas de aula, por exemplo, em detrimento de construir, digamos, um posto de saúde ou um centro de saúde, o que é que o moçambicano responderia? É um outro ponto. Se perguntássemos se vale a pena gastar, por exemplo, 91 milhões de meticais criando uma comissão técnica para dirigir o processo de diálogo político, em detrimento disso, se alocasse esse dinheiro em um outro projeto de benefício, digamos, de benefício nacional, o que é que seria preferível? São outras questões que estão a ser levantadas. E no final, uma pergunta geral. Como é que estão a ser direcionadas as prioridades na função pública? Não é? O que é que está a ser, de facto, prioritário para os nossos compatriotas? E falando disso, vamos ouvir agora a doutora Luísa Diogo. Vamos ouvir agora a doutora Luísa Diogo, que diz que é o papel de todos os moçambicanos lutar pela consolidação da cidadania no país. Então, vamos também tentar perceber como é que o moçambicano pode impedir que cenários de uso relativamente indevido de dinheiro possa ser evitado. Nesse exercício da cidadania, como é que o moçambicano pode impedir, por exemplo, que adjudicações relativamente absurdas possam não passar? Seria também um exercício de cidadania. Seria um exercício de cidadania, porque o fato não pode ser negado. Há muitas contestações relativamente aos montantes que estão a ser aplicados para a adjudicação de certas empresas. Há demais. O decreto que é referenciado aqui, este decreto número 79/2022, tem um princípio. O princípio da apreciação do montante mais baixo. Certo? O princípio da apreciação do montante mais baixo para, consequentemente, a empresa ser adjudicada. Obviamente, fornecendo a qualidade necessária para a infraestrutura ou para o serviço que se pretende. Agora, não sou engenheiro, também não sou político, para chegar à conclusão de que, por exemplo, este concurso, não é? Este concurso, o montante que foi aplicado é o mais baixo. Nós vamos ainda buscar este projeto, vamos ainda conversar com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
para buscarmos o projeto, para projetarmos aqui, passo a repetição, como fizemos com o caso da província de Gaza, a questão da construção daqueles dois alpendres para a venda de animais, galinhas e tudo mais, certo? Vamos fazer isso. Vamos buscar, eu vou solicitar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para mostrar imagens daquilo que de facto será construído como infraestruturas caninas, certo? Agora vamos ouvir Luísa Diogo